bem-vindos a mais um Mindcast. Eu sou a Bea Bragion, treinadora comportamental. E eu sou a Eri Fornazier, treinadora comportamental. E hoje nós temos um episódio mega especial, que é em comemoração ao aniversário da Andressa. A Andressa está fazendo 14 anos, já fez 14 anos, porque esse episódio vai ao ar na quinta-feira. Nós estamos gravando na segunda, então o aniversário dela é amanhã. E nós não poderíamos deixar de chamar duas pessoas extremamente importantes na nossa jornada, na nossa vida. As pessoas que deram o início a essa fase de maternidade, que é a Ná e a Nídia. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo convite também. Ah, obrigada. Já fiquei emocionada. Tem falta os lenços ali na mesa. Tá ali, ó. Ele deixou ali. E assim, só pra gente contextualizar, a Nídia, ela era assistente social, né? Na época que a gente foi adotar. A gente vai contar a história inteira da Andressa, fiquem tranquilos. E a Ná era psicóloga. Isso. Né? A Ná é a pessoa que falou pra mim na época que era impossível. E é o que eu conto pra vocês. Então eu trouxe aqui pra vocês poderem, por favor, se apresentarem pra gente contar esse momento tão especial nas nossas vidas. Hoje as pessoas vão conhecer quem é a pessoa que disse que era impossível adotar a Andressa. Mas tem um contexto, né? Essa história é muito contada, né? Mas tem um mega contexto. Tem um contexto. Se apresentem, por favor. Bom, gente, eu sou a Nídia. Na época, então, que as meninas iniciaram o processo, eu estava trabalhando na casa do menino, mas ainda não era assistente social. Eu era recepcionista. Eu estava terminando a faculdade de serviço social e estava, então, trabalhando na recepção da casa do menino. E hoje eu não atuo mais na área. Faço casamentos, aniversários, festas, inclusive fiz o casamento das meninas, né? Então hoje eu não atuo mais na área. Bom, eu sou a Natália, sou psicóloga e a Casa do Bom Menino foi meu primeiro emprego, então eu era uma recém-formada. Fui eu que a contratei, Eu era uma recém-formada, entrei já para trabalhar num serviço da alta complexidade da política de assistência social, então era um enorme desafio, mas foi uma grande escola, né? Foi uma maravilhosa escola, assim... acho que a experiência mais potente, assim, até hoje que eu tenho no meu mundo do trabalho, assim. Então, foi incrível acompanhar inúmeras histórias como a de vocês, como a da Nídia. E é um prazer estar aqui falando disso e relembrando isso. Perfeito, sensacional. E aí, pra gente relembrar isso, a gente tem que contar como a gente chegou até elas, né? Então, eu e Eli, a gente... decidiu que a gente ia apadrinhar uma criança. A gente não queria adotar, gente. A gente queria apadrinhar uma criança. Fomos esqueci o nome, num outro lugar, no Lar Franciscano. Chegamos lá, duas mulheres, né, em 2011, nós estamos falando. Não, todas as crianças já têm família, eles não precisam de assistência, tá tudo sob controle por aqui. A gente falou, uau, então tá bom. Entramos no carro, eu super controlada como eu era na época, né? Falei, como assim? Não é possível todas as crianças? Puta preconceito. E foi, aí ele falou, vamos no Bom Menino. Aí eu falei, mas daí lá vai ser a mesma coisa. Dela, vamos lá, só indo lá pra ver. Aí chegamos lá, o diretor na época, ele era também gay, não lembro o nome dele, mas quem atendeu a gente... Acho que o Johnny, o Jonathan. Ele estava coordenando na época. Aí foi um outro tipo de acolhimento, né? A Nídia que recebeu a gente, daí foi lá e aí foi um outro tipo de acolhimento. E aí ele falou, a gente vai entender o perfil de vocês, depois a gente entra em contato. Que eu me lembro foi assim, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrigem. E aí deu um tempo, ligaram pra gente que tinha uma criança que encaixava no nosso perfil de apadrinhamento e a gente foi conhecer essa criança, né? E aí, a gente conhece todas as crianças naquela época. E eu lembro da gente entrando na casa lá embaixo, a hora que abriu a porta tinha uma nenê num carrinho tomando leite, babando leite pra todo lado. E aí eu perguntei, eu posso dar leite pra ela? Aí a Ana falou, pode! Aí eu comecei a dar leite pra ela, e ele foi conhecer a outra criança e eu já parei na Andressa. Aí eu fiquei lá com ela e aí eu falei, eu quero adotar ela. E aí que a Ana falou, é impossível, Bea, vocês vieram apadrinhar, não adotar. Vocês nem estão na fila do fórum, nem tá em nenhum lugar e não vai dar. Falei, tá bom, né? E aí, Ná, complemente a minha história. É isso mesmo,
Na verdade, acho que é importante dizer que a Casa do Bom Menino passou por um processo imenso de reestruturação na época, né? Então, naquele ano que eu acho que vocês chegaram, a gente estava trabalhando intensamente, construindo uma série de procedimentos e protocolos de atuação mesmo. Então, apadrinhamento, como ia acontecer o apadrinhamento, como ia se dar essa aproximação de pessoas, né, junto com as crianças, porque assim, somos os responsáveis legais por aquelas crianças, a gente tem imensa responsabilidade. E assim, a gente de fato não pode deixar qualquer um que é curioso, que quer conhecer, entrar sem entender, sem compreender, sem ter um propósito. Então, acho que foi nesse sentido que vocês conheceram o Jonathan, que ele conheceu, entramos em contato e ali a gente começou, né, a desenhar um possível apadrinhamento. Lembro perfeitamente de vocês chegando e do encantamento, né, com a Andressa na época. E assim, o que é importante dizer, né, a adoção é um processo extremamente sério, intenso, e para que hoje em dia, né, isso antigamente até tinha outras formas de adoção, até hoje se bobear tem, né, algumas, né, situações um pouco diferentes, mas existe todo um processo que até poderia ser mais intenso, né, por parte assim, mas por conta eu acho que da sobrecarga de demanda de trabalho acaba não sendo, mas assim, tem um processo sério de se compreender quem são os casais, quem são as pessoas, não são casais, imagina, mas as pessoas interessadas em adotar, o perfil, como é que vai se dar, deveria ter um acompanhamento mais próximo, e isso, para um bebê, isso leva em torno, atualmente, eu saí da Casa do Bom Menino já tem uns 6 anos, mas na minha época, para se adotar um bebê levava, assim, costumava ficar na fila, né, mais ou menos de 4 a 6 anos, né. Então, quando vocês verbalizaram que vocês queriam adotar e não apadrinhar, eu falei, impossível, porque realmente, assim, isso é algo que eu só vi acontecer com vocês, né, Uau. Da forma que foi, na rapidez, na agilidade. Tem uma série de outras questões que eu acho que a gente vai falar e assim, foi um encontro e acho que a gente vai ter oportunidade de dizer até, né, eu lembro perfeitamente quando você começou a falar do seu trabalho de conclusão de curso. Eu falei, caramba, tem que ser. Ni, você que você lembra dessa época? Nossa, eu lembro perfeitamente. Estava eu na recepção, chegam vocês duas, a Bia pé da vida, porque não tinha sido bem atendida no lar franciscano, onde já se viu, porque ela tinha sentido preconceito no atendimento. Eu também já fiquei revoltada. E na época eu era apaixonada por Vitória. Que era E eu, lógico que eu era da recepção, mas eu sempre fui enxerida. Né? Me metia ali nos casos, afinal de contas eu estava estudando também para atuar como assistente social, né? E na hora já me remeteu Vitória. Falei, não, a gente consegue sim te atender. E, enfim, eu dei sequência do atendimento no sentido de orientá-las a quem deveria atendê-las naquele momento, né? Mas a minha intenção, entre aspas, sempre foi que vocês conhecessem Vitória. Tanto que você, né, vocês conheceram, ali ficou com a Vitória, né? Então, assim, eu lembro de vocês chegando, sabe? Mais ou menos ouvindo os passos mesmo, quanto você estava brava naquele momento, né? E acho que acolher essa indignação foi muito importante também para que vocês entendessem o processo, que também não era chegar e apadrinhar, enfim, né? Mas foi legal que a gente conseguiu entender o contexto de vocês e a história, né? Enfim, mas foi muito legal. Mas a minha intenção naquele momento, de fato, era a Vitória, porque ela era uma criança linda, todo mundo era apaixonado por acho Vitória. Que é importante, e ela já tinha um tempo institucionalizada, exatamente, né? Isso nos incomodava muito, né? Um tempo institucionalizada, sem sair muito da casa, ainda não estava muito claro o que seria, né? Enfim, o desenrolar da vidinha dela, exato. Então pensamos nela por isso. Isso, tem todo um critério para se pensar, né? E aí logo eu me formei
E eu fui trabalhar como assistente social no Centro Educacional Infantil, que era onde a Natália era psicóloga, e eu fui dupla da Natália por um tempo. Então é por isso que eu acompanhei, tecnicamente falando, também o processo de adoção da Dedê, né? E você, Eli, o que você lembra dessa época? Porque eu só conto a minha história, né? O que você lembra da sua época? Sério que você vai jogar pra mim? Lógico. Eu lembro da Andressa no primeiro dia, eu não lembro muita coisa, não. Porque eu não olhei muito pra... Eu vi que a Bia tava com o bebê no colo, mas eu fui fazer o que falaram que era pra fazer. Comportada. Mas é Vitória. Eu lembro que ali juntou todas as crianças comigo. Eu falei, Jesus amado. Inclusive o meu filho. Acho que Sim, eu não esqueço. Eu lembro do Lucas. a Vitória, ficou a outra menina. As meninas que cuidavam da Andressa estavam ali comigo, aí tinha uma Era a delas que era... Luana, a Natasha, né? Luana, Natasha, Manu, Bia. Aí tinha uma pequenininha que era meio brava também, né? Educadora? Não, Criança. Lá onde a Andressa ficava. Que era meio bravinha, virava, mexia, ela dava umas tacadas e ela falava, a minha mãe veio me visitar. Porque eu tenho mãe. Então, tipo, o que eu lembro é isso. Da Andressa mesmo, Não lembra. No primeiro dia eu não lembro muita coisa. E aí eu acredito que você vai lembrar que daí a gente foi embora, fui entrar no carro, eu lembro até hoje da cena, eu olhei pro céu e falei assim, Deus, se for pra Andressa ser minha filha, você manda. Essa aqui falou, B, a Natália falou que é impossível. Aí eu olhei pra ela, impossível é só questão de opinião, se for a vontade de Deus vai vir. Né? E assim, né, é importante a gente falar uma coisa que eu acredito que, antes da gente continuar, que a adoção, gente, não é brincadeira. Né? Inclusive eu só fui chamada uma vez para dar palestra no GAC, porque eu já cheguei com os pés no peito mesmo. Né? E aí a Nídia também vai contar a história dela. Eu acho que foram 2 vezes. Na verdade, uma vez foi palestra online, com um grupo dos pretendentes, né? Isso. E a outra vez foi lá em 2019, que chamaram a gente para fazer tipo um depoimento lá no lar de adoção. Pro livro, será que não era? Que foram alguns pais Não, já tinha sido. para falar sobre Como foi o processo, como foi né? o processo para adotar. Mas enfim, por que eu não fui mais chamada? Porque, e eu quero saber a opinião de vocês. Na minha visão, a adoção, a criança ela não vem para fechar uma ferida, e vou usar uma palavra bem forte agora, tá? De incompetência de gerar. Né? E o que eu vejo muito é que as famílias, normalmente, elas querem uma criança para fechar essa ferida de não conseguir ter gerado. E aí pega a criança, e eu lembro das histórias, e devolve criança, e pega a criança, e devolve criança. Gente, não é pegar e devolver. Uma vez que você quer ser mãe e pai, e aí a gente já vai entrar na história da Nídia, Deus vai mandar o que tiver que vir. Quando você tá grávida, você não vai escolher o que vai vir, você não vai voltar pra dentro depois, né, que nasceu. Então, eu acredito nesse ponto, que a adoção é pra você somar, pra você ter um filho, assim como se fosse da barriga. Vocês concordam com isso? Muito, muito. Bom, não tenho filho biológico, nem é a intenção, né? Mas não vejo diferença, não sei se tem diferença. Né? O que a gente pode, eu tenho uma experiência um pouco diferente da de vocês, pessoal, mas o que eu posso dizer enquanto até profissional, que acompanhei inúmeros casos de crianças que foram devolvidas. Então, assim, de fato, assim, tem casos de crianças que passaram 1 ano com a família, tem casos de crianças que passaram 10, 12 anos com uma família e foram devolvidas. Então, assim, é destruidor, é muito inconsequente, muito delicado. Então, de fato, a gente precisa falar sobre um processo de adoção como um processo extremamente criterioso e sério. Porque são desafios, de fato, assim, a família precisa estar, né? A pessoa precisa estar muito certa daquilo, vai ter desafios, terão lutas como tem em qualquer maternidade, paternidade, né? Dias de luta, dias de glória, Exato, né? E vamos junto, né? Estamos aí no processo. Então, é importante sinalizar para esse ponto, de fato. E eu falo sobre isso porque, assim, gente, na minha visão, tem mais criança para ser adotada do que família hoje, né? Sim. Esse número só cresce. Sim. Então, pra gente conscientizar mesmo, sabe? Às vezes a gente fica tentando, e o caminho que Deus quer não é esse.
Então olha pro outro lado, olha pro horizonte, vai fazer uma terapia, vai buscar ajuda psicológica, se trata para você poder fazer com que essa criança venha para somar na sua vida e não fechar uma ferida que muitas vezes a gente não se torna adulto para fazer, né, esse movimento. Acho que é legal complementar, dizer que assim, essa fila ainda fica maior quando a gente fala de crianças mais velhas, criança com alguma deficiência. Então, essa fila daí fica muito, muito grande eu ia mesmo. comentar que muita gente fala, se tem tanta criança, por que demora tanto? Porque a maioria dos cadastros são... Para bebês, recém-nascidos. Vai numa adoção tardia. Perfeito, sem nenhuma deficiência. E todo mundo esquece que a maioria das crianças são filhos de pais que têm alguma debilidade. Sim. Senão não seria lá, né, galera? Vamos guardar pra vida. O que né? O que é. Mas, Ni, conta a sua história. Como que foi o Luquinhas? Bom, eu casei não muito jovem, né? E o corpo da mulher pede que, às vezes, que dá uma apressada no negócio. Enfim, eu já casei com 31 anos, a gente não queria demorar para ter filhos. E a gente já começou a tentar. Não tomava mais remédio, enfim. Mas alguns meses e nada, falei, bom, vamos então fazer exame. Porque quando a gente casou, eu não fiz exame, ele não fez exame, a gente só casou. Enfim, aí eu descobri que eu, toda ferrada, uma trompa era obstruída, a outra, nem sei o que tinha, a outra que eu tive que tirar, tinha um teratoma, útero invertido, toda ferrada. Não ia ser tão fácil, mas não era impossível. E meu marido, para ajudar, tinha a zoospermia. Ele não produz espermatozoide, ou seja, isso que era impossível, né? E, enfim, foi um choque, acho que talvez até mais para ele do que para mim no momento, porque Deus estava o castigando, Deus não queria que ele fosse pai, e enfim, né? Ele teve que viver um processo de luto. E a gente viveu esse processo. E um dia ele acordou que ele queria, então vamos adotar, porque eu quero ser pai. Nós levamos toda a documentação no fórum, mas assim como grande parte das famílias, como vocês citaram, ele queria um bebê e queria um bebê branco. Porque ele não queria que ninguém soubesse que não era filho biológico dele. Enfim, demos entrada no bebê branco e eu, com toda a minha praticidade, super querendo um bebê. Né? Adoro. Não que eu não gosto de crianças, não é isso, mas pra mim não teria nenhum tipo de problema, né? Se fosse um pouco mais velha. Zero problemas. Na verdade, eu até preferia. Mas eu não ia fazer tratamento, não ia fazer inseminação, porque eu não tenho paciência para essas coisas. Então, vamos adotar. E entramos, acho que nem chegamos a entrar na fila, a gente só levou a documentação, porque o curso nós nem fizemos. E aí um dia, meu marido foi me buscar na casa do meu menino, coisa que era muito difícil, uma vez que eu morava do lado. Então não precisava me buscar, né? Eu sempre ia e voltava a pé. Romântico. Nossa, não, a gente ia fazer alguma coisa, enfim, não lembro. Eu sei que ele parou o carro bem em frente à casa do meu menino. O Lucas saiu correndo de dentro da casa do menino, entrou dentro do meu carro e começou a brincar com ele. O Lucas na época tinha 6 anos e alguns meses, porque ele faz aniversário em agosto, e isso foi mais ou menos em outubro. Então tinha 6 anos e 2 meses. O Lucas começou a brincar com meu marido dentro do carro. Eu cheguei, Lucas, vamos sair do carro. O Lucas saiu, levei ele para casa e a gente foi fazer o que tinha que fazer. Naquele dia, quando eu cheguei em casa, meu marido me vira e fala que queria o Lucas. Eu falei, como assim você quer o Lucas? Não tô entendendo, como que você quer o Lucas? Não, porque eu quero o Lucas, porque eu quero o Lucas. Eu falei, sossega. O Lucas acabou de fazer um exame de DNA. Tinha surgido um suposto pai biológico do Lucas na época, porque até então a mãe biológica não sabia quem era o pai do Lucas. Eu falei, não é assim que funciona. Né? Eu sabia de todas as regras, né? De como seria o apadrinhamento, uma adoção, enfim. E saiu o resultado do exame e ele não era o pai biológico do Lucas. Nesse caso, ele não quis nem apadrinhar, saiu de cena. E aí a gente levantou, então, a questão de apadrinhar o Lucas. Por quê? Estava chegando próximo do final do ano e as crianças que têm padrinhos, as crianças que têm família, poderiam passar as festas com os seus familiares ou com os padrinhos. E eu cheguei e falei para a equipe do centro educacional que eu queria levar o Lucas, então, para passar Natal e Ano Novo comigo. E deixaram, porque daí todo mundo já ficou meio, né? Porque daí uma segunda intenção. Porque daí é isso, assim, né? Uma criança mais velha, assim. A adoção tardia já é considerada uma adoção tardia a partir dos 4 anos de idade.
Então, assim, uma criança de 6 anos e 2 meses, negra, que isso precisa ser dito, né? Vai ficando, né, cada vez mais difícil. Tinha um atenuante, porque ele tinha uma irmã, né, que estava institucionalizada. Então, eram várias questões, mas para apadrinhamento não existia impeditivo, né? Então a gente começou a iniciar um processo. E peguei o Lucas na véspera de Natal, cheguei na casa da minha mãe e falei, seu neto nasceu. Falei mesmo, naquele momento eu tinha certeza que o Lucas era meu filho. Eu acho que na época eu tinha um certo bloqueio, porque o Lucas tinha Natasha. E eu era muito apegada a Natasha. Tanto que quando eu casei, que foi em 2012, nós levamos algumas crianças para minha cerimônia, porque eu já era assistente associado do Centro Educacional. E a Natasha foi a única que tirou foto comigo. Ela entrou dentro do carro porque ela queria tirar foto comigo. Né? Então, eu era muito apegada. E foi um certo bloqueio. Eu acho que tinha que ser naquele momento com o meu marido por conta da Natasha. Mas, enfim, a Natasha jamais se abriria para uma adoção, né? O sonho dela era sair de lá e cuidar da mãe. Então, ela jamais se permitiria, né, ser adotada. Ela já era maior. Ela já era maior, já era mais velha. Mas, enfim, cheguei e falei pra minha mãe, ó, seu neto nasceu, é assim, mas como vai funcionar? Eu falei, não sei como vai funcionar, eu só sei que o Lucas vai ser meu. Sabe? E é isso e pronto. E a gente iniciou, né, o Lucas passou o Natal Novo, o Natal e Ano Novo comigo, passou as férias, né, de janeiro, logicamente que as férias de janeiro se tiram de só final de semana, né, porque eu estava trabalhando, era uma época que eu não conseguia tirar férias. Então ele ia comigo aos finais de semana, era assim, era uma dor terrível, porque eu já sentia que ele era meu filho. Aí, segunda-feira, eu lembro que a gente ia na igreja de domingo à noite, e o Lucas começou a ficar muito nervoso quando a gente chegava na igreja. Ele rasgava o folheto, ele começava a gritar, porque ele sabia que daqui a pouco ele ia voltar. E aí a gente pensou na ideia de que ele dormiria em casa de domingo e ele ia trabalhar comigo na segunda-feira. Que foi um meio de atenuar essa dor, né? Mas aí a dor também ficava comigo na segunda-feira, porque eu ia embora e ele estava lá. Essa dor é péssima, né? Nossa, isso é péssimo. Acho que é importante dizer que daí nesse processo já começamos também a iniciar todas as tratativas com o Poder Judiciário, né? De destituir o Lucas, de começar a vislumbrar esse processo. Então foi feito tudo certinho. Não, e assim, não é porque eu trabalhava lá que eu infringi a lei. Nada, foi tudo. Tanto que quando se tratava, exatamente, quando se tratava do caso dele nas reuniões, eu saía, porque naquele momento eu não era mais técnica, eu era mãe. Então eu saía de cena. A gente discutia. Mas enfim, o Lucas, a partir do momento que eu falei que a gente ia adotar, a família toda o adotou, né? Então, que linda. E foi um processo de quase 6 meses, né? Em 6 meses saiu a guarda provisória, então em maio, comecinho de junho, né? A gente saiu a guarda provisória e eu lembro que nessa época a gente tava organizando para ir para Cancún. Cancún virou quarto, porque não tinha nada, né? Não tinha nada e construímos o quarto, enfim, do zero pro Lucas, né? Mas foi um período difícil, essa angústia do esperar, né? É difícil. Mas em nenhum momento a gente passou por cima de nada, não porque eu era social ou porque estava trabalhando lá, né? Então a gente fez todo o processo como deveria ter. E assim, talvez indo contra o que acontece com a maioria, eu não tive nenhum problema com o Lucas, né? O Lucas, ele era muito inteligente. Enquanto eu estava trabalhando aquele semana, eu era a tia Lídia. Então eu levava ele ao dentista, eu fazia lição com ele, porque ele chegava e subia na minha sala, ele ficava o dia todo na minha sala, e no final de semana eu era mãe. E a gente perguntou pra ele, né, se ele queria que a tia Lídia e a tio Fá fossem mamãe e papai, ele disse que sim, e a partir daquele momento a mãe e pai. Justo. Sabe, então, só que falar que eu tive problema de comportamento, mas problema de... Ó, eu vou falar uma coisa aqui, que é o que eu bato, é o que eu defendo. Isso é muito alinhado, na minha visão, com a aceitação que você tem daquilo que você tá fazendo. Se você aceita isso, que nem... Vamos voltar pro impossível da Natália. Né? Uma semana depois, Natália liga. Né? Sim. Bea, ninguém quis ficar com a Andressa, né? Da fila do fórum. E foi isso, né? Vamos falar real, foi rejeitada por todas as famílias que estavam na fila do fórum. Lucas também, porque não queria, era negra. Não, mas
E aí o juiz perguntou se tinha alguém que queria adotar ela aqui na cidade pra ela não sair daqui. E aí a gente lembrou de vocês querem vir? Eu tava entrando pra fazer osteopatia, eu dei ré. Falei, estou indo. Aí ela falou, você tá indo aonde? Eu falei, buscar a nossa filha. Dela, você é louca? Eu falei, é isso, fomos. Né? Só que daí, o que acontece, né, gente? Vamos lá, Andressa, com 1 ano, tinha feito 1 ano, então ela fez no sábado, a gente conheceu ela na segunda. Não conheceu, a gente recebeu a ligação na segunda. Na segunda. Então, tava com, sei lá, desenvolvimento de 3 meses com 1 ano. Né? Porque daí a história da Dedê é 10 meses com a mãe dela biológica na rua. A mãe dela não rejeitou ela, isso é muito importante falar, o que a gente fala pra ela todos os dias. Né? Porque as pessoas, não, mas não rejeitam. Não, a mãe dela não. A mãe dela lutou por ela durante 7 anos, galera. Foram 7 anos até sair a adoção da Andressa, né? Foi uma loucura, mas ok. Então, a Yaná ligou, a gente foi, começamos a fazer a adaptação no primeiro dia da adaptação. Você lembra disso? Não, eu lembro que, na verdade, vou voltar um pouquinho, mas quando elas saíram, a Bea ligou, né? Ah, foi muito legal com a Vitória, né? Mas, e a Andressa? Não lembro que eu tinha ligado. Ligou, você falou, você se interessou, assim. E aí, só que a gente percebeu também, eu falei, então, é o impossível. Aí que eu disse, é o impossível, né? É impossível, não tem como, tal. Mas aí, a gente começou a pensar na Andressa, porque de fato, né, é muito importante isso que você disse também. Ela não quis, ela não foi querida, né, por ninguém da fila. Tinha até um familiar que já tinha um irmão dela, também consultaram, né, pra privilegiar, ficar com o irmão também. Não quis na época, não tinha condições, né, de assumir ela, enfim. E aí, eu comecei a falar pro pessoal, bom, eu acho que eu tenho pessoas que têm interesse, né? Que têm interesse, que eu acho que pode dar muito certo. E aí, quando a gente fala isso, né, para uma criança que tá com 1 ano e com, né, questões de saúde, né, que a gente ainda tava em investigação, né? Vocês ainda protagonizaram muito essa investigação. Aí que começou a se abrir e aí foram muito, muito abertos a essa possibilidade. E aí eu me lembro, daí eu preciso contar, mas daí conversando com a Bea comentou que um dos diagnósticos possíveis na época que a gente tinha era uma questão de microcefalia, né? E aí tinha sido seu TCC, não tinha sido? Foi meu TCC na faculdade. Com crianças que tinham... A gente mediu cabeça de umas 300 crianças da creche ali perto da Unimap. E a gente estava investigando esse movimento de microcefalia, se tinha alguém para poder fazer estímulo e tal. E aí quando você trouxe essa informação para mim, eu pensei, ela tem 1 ano. A gente tem 1 ano alucinado para dar estímulo para essa menina. Exato. E a gente levou ela para fazer terapia, né? Primeiro saída dela foi para fazer terapia. Meu Deus. Fisioterapia. Você quer contar essa parte? Não, pode contar, você conta melhor. Acho que ela não sabe disso. A fisioterapeuta que pegou a Andressa falou assim pra gente, na PAI, né? Por que vocês vão adotar ela? Ela vai ser um vegetal nu. Aí eu falei, eu acho que você tá no lugar errado, porque se você que é profissional daqui, não tem competência pra dar o seu máximo uma criança que tem 1 ano, nossa, você tá muito errado de estar aqui. Foi minha primeira sensação de mãe, assim. Você falou na época, diagnóstico não é... Diagnóstico não é destino. Não é? Né? Diagnóstico é norte pra gente poder fazer o que tinha que fazer. Aí ia nos médicos, todo mundo doido, querendo saber de gestação. Como que eu vou saber de gestação? O médico que insistiu. Mas como que foi a gestação da criança? Eu falei, não sei. Nossa, eu lembro nessa época da Bea me ligando, falando, Natália, e aí, tamo aqui, né? Nossa. Aí perguntavam pra gente, quantos quilos ela nasceu? Foi pergunta pra mãe dela. Ai, eu vou desligar, comecei a falar pra criança, converso com ela. Mas às vezes eu inventava. Uma vez ele me perguntou quantos meses ele engatinhou. Eu falei 8. Eu nem sabia se quantos meses que engatinha. Eu ia pra psicóloga dele, falei, a Letícia, eu falei 8, tá certo? Ela, não, ele tá construindo a história dele, é 8, é 8. Então eu comecei a falar, quantos quilos ela nasceu? Eu falei assim, então, como ela nasceu aos 10 meses, ela tinha 6 quilos. 6 quilos e 300. Né? Mas tudo isso, gente, é pra vocês entenderem assim, a Andressa foi um presente de Deus na nossa vida. As pessoas falam que a gente foi um presente na vida dela. Não. Ela foi um presente, porque nessa época eu não era treinada. Eu não tinha filtro nenhum.
Então, o que a pessoa mandava, tomava na lata. Né? Agora eu sou uma pessoa treinada. Eu respiro, eu não dou respostas, né? Melhorei muito em 13 anos com a Andressa. A Andressa me ensinou muita coisa. Não tenho dúvida. Né? Mas o diagnóstico dela na época era desnutrição severa e microcefalia. Né? Eu pensei, desnutrição te dá comida. Nossa, como essa bicha come. Parou mais aí, né? E não engorda, né? A boa notícia é que ela não engorda. Ela incorporou. E a microcefalia, e aí é milagre, né, que eu vou contar agora. Quando a gente fez a primeira ressonância dela, o cerebelo dela não era desenvolvido. O cerebelo dela era aberto. Era aberto, é. Ele tá fechadinho, dela tinha um Não espaço. tinha espaço. Então, muito provavelmente ela não ia andar, não ia fazer as coisas, né? A gente estimulou tanto, Andressa, mas tanto, que depois a gente foi fazer de novo a ressonância. Foi aquela coisa assim, você vai andar na Massa, massa. né? E aí O a cerebelo gente fez o tava mais cerebelo dela fechadinho. tava mais fechadinho. Né? Então ela andou com quantos anos? 3 anos. 3 anos. É que assim, ela começou a dar os passinhos aos 3, mas ela mais engatinhava do que ela andava. Começou a andar assim de boinha, ela tá com uns 4 anos. Que aí, tipo, ela deixou engatinhar pra trás. Que a Andressa também nunca engatinhou da forma correta. Sempre com o joelhinho pra cima. Era um joelho no chão e um pezinho. Vai arrastando. Sei. Sempre foi assim. Nunca, a gente fala depois do joelhinho. Não, é assim que eu engatinho. Mas antes disso, teve um negócio de catapora no Bom Menino. É. Nossa, me Você recorda, não tô lembrando Nossa, disso. a gente, porque assim, igual a Nídia, a gente pegava a Andressa e devolvia a Andressa. Pegava 7 e devolvia 17. 17 da manhã. E toda vez que aquele portão fechava, meu coração ficava lá dentro. Eu falava, não é possível, Deus. Não vou deixar mais essa menina sozinha. E aí a gente foi fazer um treinamento, eu lembro que já estava pago, não tinha como a gente não ir. Eu falei para o pessoal lá, falei, ó, nós vamos fazer um treinamento, mas a gente volta domingo, umas 8 horas da noite. Aí a moça que cuidava falou, pode vir aqui que eu deixo você entrar. Eu falei, tá bom, combinado. Eu falei pra Andressa, falei, olha, era a tia na época, né? A tia vai fazer um treinamento, mas eu volto pra te dar um beijo pra você dormir bem. Tá bom. A gente saiu do evento, era lá em Atibaia, mais de 8 horas da noite. Nossa. Chegamos em Piracicaba, 11 horas da noite. Eu falei pra Elisandra, eu vou passar lá. Ela falou, vai estar tudo fechado. Eu falei, eu prometi pra ela que eu ia passar. E se eu prometi, eu vou cumprir. Aí eu liguei, a moça que tava lá, não lembro o nome dela, falou, pode vir que ela tá acordada. Nossa, eu lembro assim, na hora que eu peguei ela no colo assim, falei, eu vim te ver, eu te amo. E aí ela dormiu. Dormiu no seu No meu colo. Por que eu tô contando isso, gente? Porque qualquer criança e qualquer pessoa que você prometa alguma coisa, cumpra. Porque é aí que começa a confiança. A conferência da confiança começa na sua palavra. Então, se você não tem palavra nem com você, você não vai ter palavra com o outro. Né? É muito, na minha visão, é muito isso. Você tem que se tratar muito bem para você poder fazer isso. E pra mim é negociável isso. A congruência pra mim é algo inegociável. E eu fiz isso. E aí a gente começou a adaptação em 24 de outubro. Dia 17 de novembro, vocês ligaram, a gente estava com ela. Bem, acho melhor a Andressa não voltar, porque tá com surto de catapora aqui. E ela tinha E anemia, como ela é né? fraquinha, melhor ela não voltar para ela não pegar. A Bia falou assim, tá, a Andressa vai dormir em casa, mas ela não vai voltar mais. Ela não volta mais para casa. Não que eu não vou entregar. Aí eu sei que a gente ficou uma semana com ela, eu acho. Na semana seguinte, Saiu a guarda. Saiu a guarda provisória. um mês depois, no dia 24. E todo esse Uma coisa período, E né? foi muito rápido, Foi gente. muito rápido. Foi muito Foi um rápido. mês depois, saiu a guarda Foi dela muito pra gente. rápido. E não foi provisória. Não foi provisória? Foi Foi definitiva? definitivo. Ele não colocou data. Conselho a guarda da menor e tal, para as duas, não tem data. Não tem data, nossa, Não é guarda. provisória. Não teve renovação. Tipo, top. Não precisa mais voltar. É isso. Gente. É Foi Deus, um não é? milagre. Não é milagre? Milagre. É milagre. E aí, realmente, a Andressa nunca mais voltou lá. Depois da catapora. Nunca mais. Eu não lembrava disso. Não Ela lembrava não vai desse voltar mais. detalhe. Ela vai pra casa, mas ela não volta mais. E foi aquela correria pra fazer o coitinho pra ela também. E porque a gente tinha acabado de abrir academia, né? Então, a gente não tinha R$1.
tinha nem 0 centavos, do zero. E aí ele falou, e agora o que a gente vai fazer? Porque meu pai, ele não tinha conhecido a Andressa. Ele tava com medo. Ele tava com medo de conhecer, e se a papelada não desse certo, como ia lidar com isso? Se apegar e aí, eu não sei como a minha avó ficou sabendo da Andressa. Ele contou pra ela. E aí, meu pai ligou pra mim, a avó quer conhecer a Andressa. Aí eu falei, tá bom, eu levei com você, né? E aí todo mundo fez. Daí o que a gente fez? A gente pegou um cartão de crédito, tinha R$5.000 de limite, fomos naquele pingo de gente, fizeram enxoval, estouramos o cartão e não pagamos. Uau, é isso, consciente. Gente, as coisas têm que ser consciente, tem que resolver. Resolve. Depois paga. A gente não tinha dinheiro pra pagar, mas a gente tinha que resolver o problema da Andressa, não tinha? A gente fez isso. Eu conto com muito orgulho isso. Eu fiquei devendo pro banco, gente. O banco tem dinheiro. Não tem problema. Né? Tudo certo. E como que foi pra vocês ver de fora esse processo nosso? Porque assim, vocês acompanham a gente, né? De longe, mas acompanham, né? Sim. Como que foi pra vocês ver esse processo da Dedê, esse desenvolvimento dela? Ai, pra mim é um orgulho. Vocês estão nos meus relatos pra várias pessoas sempre, assim. Eu sempre conto, assim, das experiências que eu acompanhei. A Dedê é uma delas. O quanto ela se desenvolveu. O quanto vocês, assim, foram, acho que você usou a palavra congruente, mas acho que é isso, assim. Desde o dia que vocês decidiram, quiseram e para sempre, né? Eu tenho certeza que não vão medir esforços para fazer tudo que seja possível por ela, pelo desenvolvimento dela. Então eu acho lindo, acho admirável. Ela ensinou muito, mas vocês foram espetaculares também enquanto mães, né? E acho que é motivo de orgulho. São esses encontros da vida, né? Assim, naquela hora, naquele momento, com aquela configuração de criança que tinha na casa. É inexplicável, assim. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Eu acho que foi um encontro e eu morro de orgulho. Falei que foi impossível, que era impossível? Falei que era impossível. Mas eu tenho que te agradecer pelo impossível, Ná. É. Porque o seu impossível daquela época faz eu acreditar em tudo que eu quero na minha vida hoje, sabia? É mesmo. É. Porque eu tinha tomado muito impossível, eu tinha desistido do impossível. Aquele momento foi o primeiro agir de Deus na minha vida, assim, claro e consciente, sabe? Sim. E de lá pra cá foi só Deus, né, gente? Porque... Gente, vocês não têm noção, acho que ninguém tem noção do que é ter uma criança atípica na sua casa que você acabou de chegar e você tem que se virar. E foi por isso que a gente foi se desenvolver, inclusive. Mas o seu impossível, quando eu ouço assim, é impossível. Eu lembro na hora da Andressa e falo, pra mim não cola esse impossível, não. Então, muito obrigada, de verdade. Obrigada eu que agradeço. E pra você? Ai, de fato, o que ela falou, né? É um orgulho, né? Saber que a gente, enquanto profissional, fez exatamente o contrário do que deveriam ter feito lá atrás. E que bom que fizeram, não atenderam bem vocês, né? Apesar de que eu acho que tudo que está desenhado, né? Tudo já está programado, o que vai acontecer na nossa vida, com certeza. Mas é um orgulho saber que a gente, enquanto pessoas, acho porque ali não é só uma parte técnica, né? Eu acho que vai muito além. O trabalho dentro de um acolhimento, ele vai muito além de só uma parte técnica. Era muita emoção envolvida. Então, independente de onde a gente estava trabalhando, né? Seja na administração, seja na parte técnica, enfim. É dúbio até, às vezes, os sentimentos. Mas é muito orgulho mesmo, sabe? De saber, não, fui eu que atendi, fui eu que acolhi, fui eu que falei, não, tem sim, você vai ficar aqui. Então, é uma alegria gigantesca mesmo participar. Ter participado, né, de todos esses momentos. Eu tenho mais uma pergunta pra você. Como foi ver a Andressa entrando no nosso Misericórdia, casamento? quase morri. Quase morri. Quase em lágrimas. Porque é isso, né? Ela não vai andar. Era isso que a gente escutava. Ela não vai andar. Ela ia vegetar. Não era esse o diagnóstico. Diagnóstico de 2 anos no máximo. Exato. E aí foi super legal porque a Andressa faz só o que ela quer, na hora que ela quer, quando ela quer. Fato, né? Então a gente tinha programado o momento dela entrar. Sabíamos que... Vou eu atrás de Andressa, vamos entrar Andressa. Não, simplesmente ela sentou na pista de dança, começou a brincar na pista de dança, começou a dançar. Não foi nem sentar, ela começou a dançar na pista de dança.
era de LED, ela se encantou com LED. E naquele momento ela não entrou. Tocou a música inteira e Ela não entrou. Não, tá bom, vida que segue. Aí sai seu pai, né? Aí meu pai falou, eu posso tentar buscar ela? Eu falei, claro. Aí foi a hora que veio o pai dela com a Andressa andando com a aliança. Ah, não. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem. E vocês? Nossa. Choraram cara. muito? Eu não chorei. Eu chorei mais. Eu não chorei no dia do meu casamento. Você conseguiu aproveitar, Não, assim. o sorriso era tão grande. Eu não passei nem batom, porque eu sabia que eu ia me acabar e ia parecer uma palhaça. Sabe? E não passei maquiagem. O dia do nosso casamento foi muito louco pra mim, porque eu era extremamente controladora. Né? É isso, é congruência, é congruência. Eu falei pra ele, não vai atrasar meu casamento, eu sou dessa. Assim, e eu coloquei tudo errado no convite, tomei bronca, mas deu tudo certo, né, Nini? Mas aí o que aconteceu? Eu falei pra Deus, antes de eu ir pra lá, eu falei, ó, é com você, o que tiver que acontecer vai acontecer. E soltei, e vivi. Foi o primeiro dia que eu consegui transformar a emoção de choro em sorriso. Nunca tinha vivido esse movimento de troca, era tanta emoção que era só sorriso no rosto. Agora a gente vê os vídeos, a gente chora, óbvio. Mas a hora que a Andressa entrou, meu Deus, na hora de sair então. Eu também, chorei também. Um orgulho, né? É, porque ela tem a música dela, né? Que é o Vamos Pular. Então é a música que sempre regulou ela em todos os lugares. Então a gente começa a cantar, ela já regula. Eu falei, vamos sair com essa música que vai dar bom. A hora que ela começou a ouvir a música, né? Pular, literalmente. Nossa, foi sensacional, assim. E assim, o mais legal foi o respeito, né, de todas, lógico, né, de todas as pessoas que estavam lá, mas mudança de protocolo, a gente fez o que tinha que fazer por ela, pra ela estar, né, e ela ficou muito tempo no casamento, né. Vou chamar musicista, né, ela também deu, tipo, tocou a música inteira, daí, tipo, ia começar a tocar outra música, aí ela, tipo, ela voltou pra... Esse feeling, né, esse Ah. tato, foi muito legal. Porque, tipo, tinha andado como se a Andressa não ia entrar. Aí veio o Pedro, ela, tipo, ia começar a mudar, ela voltou. Voltou, foi incrível, assim, mas de toda a nossa história, assim, o que eu vejo é que Deus coloca anjos na nossa vida, né? E vocês foram anjos na nossa vida. Então, assim, vocês vão seguir com a gente até o final, assim, vocês que lutem, né? Porque a Dedê hoje, se a gente for parar, eu tava conversando com ela antes dela ir dormir. Falei, filha, a gente vai gravar hoje o episódio do seu aniversário. E eu pensando, falo ou não falo? Porque se eu falar, ela vai querer ficar acordada. Aí eu falei, porque ela vai ouvir barulho, né? E aí eu falei, mas dorme que depois você ouve com a tia Mari. De quinta-feira elas assistem, né? E depois você vai assistir a gente falando de você. E ela sorri, assim. Ela sabe que tudo que acontece na nossa vida é por causa dela. Tudo. Até esse movimento que tá acontecendo agora é por causa da nossa história. Não tenho dúvida. Não tem jeito. Não tenho. Eu não tenho dúvida. Ela é uma força, né? Ela é uma força. E vocês também. A Bia tava vendo coisas no Facebook e viu um vídeo dela. Acho que ela devia estar com seus 7 anos, que era a época do colégio ainda. Ela batendo palma e falando. E muitas vezes a gente fala, porque a Andressa é muito assim, a gente treina, aí chega uma hora e esquece. Para de treinar, Para de fazer. Então ela tava batendo palma e falando, eu falei assim, nossa, ela tava balbuciando bastante. Agora ela tá balbuciando de novo, ela tem um dialeto dela. Ela conversa com a gente horrores. Mas, tipo assim, tem que falar pra ela ficar quieta, gente. É a linguagem própria, tá certo? Sério. Faladeira até. A mamãe precisa apertar a tecla SAP, porque ela não tá entendendo o que você tá falando. E eu estava sentada com ela começou. Eu falei, filha. Ele começou, ele falava. Eu falei, filha, para um pouquinho. Aí depois eu falei, por que não parar? Se eu quero que ela fale, por que eu tô pedindo pra ela parar? Ela falou, eu falei, Jesus amado, Dedê, a mamãe precisa concentrar um pouquinho. Mas é legal que quando eu vou gravar vídeo, eu falo assim, Dedê, agora fica quietinha que a mamãe vai gravar vídeo. Ela para. A Andressa entende absolutamente tudo, né? Tudo, assim, é incrível, assim, o nível de entendimento dela. E a gente, né, sempre frequentou a casa espírita, né, sempre. E aí, quando a gente pegou a Andressa, a gente foi lá e sempre a espiritualidade falou uma coisa pra gente que isso eu sou agarrada nisso, mas num nível que eu acho que é por isso que eu treino tanto a Andressa. Porque, assim, Deus pode fazer o que Ele quiser.
Assim como ele fez a língua de Moisés funcionar, não é? Ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. E as pessoas falam assim pra mim, você é louca, porque tem diagnóstico. Tem diagnóstico, paralisia cerebral, microcefalia, autismo, mas e se ela for uma escolhida pra galera entender que Deus tá agindo na nossa vida o tempo inteiro? Porque ela é um milagre diário, né? Ela pega copo na mão, ela tá voltando o copo na mesa. Quem falaria que a Andressa ia fazer isso um dia? Ela só não faz o que ela não quer. Quem falaria que a Andressa ia fazer xixi e cocô na privada, gente? Não, ela é um milagre. Não é? Assim, tudo bem, são 4 anos treinando ela ir na privada. Mas eu treino todos os dias. E dá certo. Né? Só que só eu faço. Se tivesse uma potência do lado, ajudaria, né? Mas tá tudo bem. Mas a Andressa não gosta de comigo, é com você. Comigo. Isso é com você. É com você. isso. Não Tem é? coisa mas tem coisa que Exato. Tem coisa que é com, tem coisa que é com outro. Ela fica um tempão sentada, filha, você fez? Ela fica... E não é porque é Andressa, é porque é isso. É isso, é mãe, Tem né? coisas que o Lucas faz comigo, tem coisas que ele quer fazer com o pai dele. Exato. Entendeu? E é isso. Não adianta, colocar um Mas só pra trazer... Tudo é treinável. Tudo é treinável. Só precisa querer e decidir. Né? E é isso. Eu acredito piamente que um dia a Andressa pode pegar o microfone da minha mão e falar daqui que eu que vou fazer essa coisa. Agora é eu que vou falar. Dá licença um pouquinho. Mas é tipo, falando dos médicos que ela passou, aquele fisiatra, né? Que ele que falou da paralisia cerebral. Que até então ninguém tinha visto na ressonância mancha no cérebro dela. Ele falou assim, ele olhando e falou assim, nossa, eu nunca vi uma criança com PC tão mole quanto ela é. E a gente falou, paralisia cerebral, ela tem uma manchinha aqui no cérebro. Aqui na imagem tem uma mancha. Eu falei, nossa, eu falei assim, mas ela é muito mole. Não é normal. Explica o que é mole, né? Ela não tem a... Não tem... Ela é hipotônica, é, né? Ela é pouco... Ela não tem aquela coisa do... Quando a gente fala que ela tem paralisia cerebral, todo mundo já imagina a Andressa na cadeira de rodas. Né? Ele fala assim, nossa, ela tá toda molinha, tipo, ela não tem essas contrações. Daí ele ficava olhando e falava assim, não é normal. Não é normal isso. Aí depois a gente foi naquele outro médico que eu não lembro qual a especialidade dele. Nossa, minha avó Paulo. pagou um médico, gente. Gente, não à toa foi tão difícil achar esse diagnóstico, né? É muito desafiador mesmo. Fomos no médico em São Paulo, pós-doc da USP. Atende o Brasil inteiro. PhD em Descobre neuropediatria. diagnóstico de todas as crianças. Na época era R$1.000 a consulta dele, a minha avó falou, vou pagar, vocês vão levar. Não achou o diagnóstico do Andressa. Não adiantou. Não, ele olhava pro exame assim, ó. Aí ele olhava pra Andressa, ele falava, não, esse exame não é dela. É, doutor, esse exame é dela. Não, nunca vi isso. Fazia assim, ó. Aí ele falou, faz o seguinte, tira o remédio dela. Tira tudo, mas Tira tudo o remédio. Sim, Tira tudo. de hoje pra amanhã. Porque falaram pra gente que a Andressa tinha problema no sono, então, distúrbio do sono. Então ela tomava um remédio pra dormir. Ele falou, tira tudo. Eu falei, mas ela vai dormir? Dele, se ela não dormir, a gente bota outro remédio, mas tira tudo. Tá bom, quem sou eu pra falar não tira, não é mesmo? Falei, ele, vamos tirar? Vamos. No dia seguinte, a Andressa dormiu voltando da escola. No carro. Ela fez assim, ó, pum, Ela deu um salto de desenvolvimento. tirou tudo. Caramba. Eu falei, não, também não. E aí Deus... depois que a gente chegou, depois de anos, nós chegamos até a doutora que atende Galina. ela hoje. E aí ela, tipo, manteve a microcefalia e É a uma paralisia. neuro? É, a doutora Andréa Galina. E a gente Galina. perguntava sempre pra ela sobre o autismo. Ela, não, por enquanto não, vamos deixar ela chegar na adolescência. Porque como tem a paralisia cerebral, tem bastante semelhanças, né? Aí agora, com 13, que ela disse, não, vamos deixar como comorbidade, mas não tratem ela como autista, como É como paralisia PC. cerebral. O treino da Andressa é como PC. Porque PC ele é treinável, né? É muito diferente pensar Verdade. assim, mas o PC ele é treinável. E ela falou também que a Andressa tem toda a ela capta todas as informações, só que tá faltando uma ligaçãozinha para fazer sair. É que você já profetizou na vida dela que é de hoje pra amanhã, né? É, Com foi agora 14 que que hoje isso vira os- chave, sim. Os neurônios dela agora à noite. Ah, mas tem bastante coisa que muda mesmo. Vamos. Conversando com ela agora no jantar, eu falei assim, Dedê, últimos dias seu de 13 anos, né? Você vai dormir com 13 e acordar com 14. E nesse seu dormir, seus neurônios vão ligar. E aí vai virar sua Ela chave. faz assim, ó. E ela é super carinhosa. Nossa Nossa Senhora.
ela é do toque, Ela é mas linguagem não é de toque. Aliás, ela é de toque, Mas não é de do abraçar, toque. sim. Você não abraçou, ficou muito tempo com ela, Ela já quer tipo, soltar. sai. Sim, sim. E ela tem 2 mães que amam toque. É a linguagem do amor, né? Dela, né? Porque Dela. o nossa é... Ah, vocês não Não. gostam? Ah, foi ironia. Nossa, ela fica o Ela tempo- fica o dia É inteiro, aquela... a A tarde gente... inteira assim, ó. Mas principalmente em você, né? Ela fica a tarde inteira assim, se eu deixar. Fala, Andressa, para, por favor, eu fico tirando a mão. E ela dá, sabe? O mais engraçado pra ela é eu tirar a mão dela de mim. Aí que ela se diverte. Ela se diverte. Mas assim, gente, é só agradecer mesmo vocês por tudo isso. Porque agradecer a Deus por colocar vocês na nossa vida, de verdade. E eu tenho certeza que um dia a gente pode gravar um pouco, quando ela for mais velha, com ela. Nossa. Né? Mesmo que sem ela não dúvidas. faça, fica com o computadorzinho dela, porque eu vou achar esse tablet. Ah, eu vou. Vocês já viram? A Disney vai lançar um filme. Eu vou mandar o trailer pra vocês. Minha Voz no Mundo. É de uma menina que tem paralisia cerebral, A verbal, né? Não verbal. não verbal, Não verbal. e ela se comunica com esse tablet. Olha só. Mas Porque o tablet PC é veio treinável, depois. né? Nossa. A hora que eu vi o trailer, eu só pensava assim, meu Deus. Ela queria ir pra escola, Gente. só que ela não conseguia se comunicar. Pelo trailer, ela queria ir pra escola, mas ela não conseguia se comunicar. Daí conseguiram esse tablet. Pra ela ter voz. Falando em escola, né, a Andressa vai na escola das 7 da manhã ao 12:30, sabe? Ela vai lá cuidar da Dona Reusa, né, Anjo? Andressa, vai cuidar da Dona Reusa? Aí ela levanta e vai toda feliz. Quem que é a Dona A Reusa? Dona Reusa é cuidadora. cuidadora. Ah, que legal. Isso. E ela Cuida adora. da cuidadora. Cuida da cuidadora. A cuidadora às vezes vem aqui, fica com ela também. A gente vai fazendo. Ama Te Amar, né? Que foi no nosso casamento. Né? Por que eu tô falando de escola, gente? Porque assim, ó. A gente precisa colocar as crianças deficientes nas escolas, tá? Não dá pra gente ficar escondendo eles em casa e fazendo o que é mais fácil. A gente tem que fazer o que é certo. Porque é mais fácil para os pais não romperem essa barreira e fazer o mais fácil. Porque daí eu não vou ter preconceito, porque daí eu não vou ter isso, não vou ter aquilo, e daí ninguém nunca vai ter nada. Então, assim, se você tem uma criança que é atípica na sua família, faça ela estar em ambientes com crianças típicas, entendendo que todo mundo tem desabilidades. Não tem todo mundo igual. Todo mundo tem desabilidades. Eu tenho uma, lá tem outra. Se a gente for analisar aqui, nós somos todos atípicos. Porque tem coisa que eu não sei fazer, número não é comigo, então eu sou atípica. E aí a gente precisa começar a falar muito mais desse assunto, porque você percebe, né? Esse Mindcast é um Mindcast de assunto pesado. A gente tá falando de adoção, a gente tá rompendo barreira de adoção e a gente tá falando de deficiência também. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar mais e romper barreiras e não simplesmente dizer amém porque os médicos falam. Não, a gente precisa questionar, a gente precisa estudar. Não dá mais pra gente ficar nessa ignorância aceitando tudo que é falado pra gente. Não dá, né? Então é importante a gente deixar esse recado porque isso aqui vai ficar pra sempre, né? E é uma escola regular, né? Isso que é bom, Sim, né? exato. Quanto mais treina, melhor eles vão ficando. E quanto mais contato ele tem com pessoas com mais habilidades do que eles modelam. melhores eles vão ser. Claro. Eles vão modelar quem tem mais habilidade e não quem tem menos habilidade. E escola regular do governo, Perfeito. né? Então, assim, a gente foi a pandemia foi uma das coisas que mudou nosso jogo no sentido de escola, porque a gente ia pro Piracicabana, não sei se vocês lembram, e aí a Galina falou, meninas, coloquem a Andressa no município. E eu com a minha crença de que eu precisava pagar, precisava ser... Não, colocamos no município, foi sensacional, o Dedê ficou 3 anos, né, no município. Nossa, um time incrível, assim. E aí, quando foi mudar pro governo, só aqui, né? Deus. Gente, Deus cansa de mim, porque eu falo com ele o tempo inteiro. Eu falo, Deus, e agora? O que eu faço com essa menina? E aí ele vai demorando, ele faz no tempo dele, né? Mas pra gente ele tá demorando. E ele vai fazendo os movimentos de colocar a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E aí a Andressa passou por uma cuidadora que não deu certo. Ela saiu. E eu assim, tudo bem, vai vir alguém melhor, porque eu já acostumei que o que dá errado pra gente, na verdade, é só os planos de Deus que tá testando a gente, né? E aí veio a Dona Reusa, né? E nossa, a Andressa não dá trabalho, ela dá trabalho pra sair da escola. Olha, adora. Adora. Assim, No começo teve adaptação porque a escola é muito maior. Escolão, né? Grandona, Muito mais crianças e não são 600 crianças, alunos, já né? são adolescentes.
E para ela, o intervalo onde sai todo mundo era onde ela desregulava e eles não conseguiam. E ela tem uma hipersensibilidade a som? Muita gente ela não gosta. Aí eles não conseguiam, como era novo, eles não conseguiam fazer ela voltar. Então na primeira semana, mexia. André, vocês podem vir aqui? Teve um dia que eu tive que carregar ela do pátio para fora da escola. Porque ela não queria levantar de jeito nenhum. Aí teve uma vez que chamaram, a gente foi falar, não consegui ir já, mas eu já tô indo. Aí a gente foi, chegamos lá, daí o diretor, ela não queria, daí eu tive uma ideia, peguei um violão, comecei a tocar, ela veio. Olha. Eu falei, se você pegar qualquer instrumento musical e tocar pra ela, ela vai voltar. E aí a gente falou, e a gente precisa da ajuda de vocês, porque não dá pra gente ficar vindo aqui todo o tempo. Né? Só que assim, gente, a gente não fica vendo que ela tá fazendo de parte pedagógica. A gente não é trouxa, né? A gente quer que ela vá lá, que ela se sinta bem e que ela seja acolhida. E é muito interessante porque tem mais autista na escola dela, né? A escola dela é muito boa. E aí eles ficam no banco esperando a gente, porque eles vão embora mais cedo, pra fazer as terapias, né? E aí eles ficam fica a turminha, sabe? Dos diferentão, assim, é super engraçado. Porque daí eu abro a porta, assim, a Andressa me vê, eu já faço assim pra ela, ó. Ela levanta e vem, não precisa nem chamar. Porque o assovio a gente treinou ela desde pequenininha. Desde pequenininho. E a gente chegava na escola, a gente assoviava pra ela saber que a gente chegou. Então, às vezes ela tá num lugar, ela já olha. Comunicação. Que incrível. E eu, pelo menos, usei. Porque uma amiga minha disse que ela tinha feito isso com o filho dela. Típico. Assim, ela assoviava pra ele saber que ela tava chegando. Eu falei, legal. Eu comecei a assoviar. Ela que assoviou, ela olha, tipo, oi. E só pra gente finalizar, vou dar uma bola pra vocês. Vamos fazer um ping-pong rápido. Tá? Aí você fala, você fala. Você fala, você fala. Você fala, você fala. Ela fala uma palavra. Vai, é uma palavra. Bora. Tá? Família. Meu bem maior. Fortaleza. Deus. Início. Força. Trabalho que vocês estão fazendo hoje. Paixão. É aprendizado, vínculo. Acho que é vínculo. Comida preferida. Risoto. Japonês. Bom. Eu sou dos dois. O maior sonho de vocês. Meu sonho é ver meus filhos felizes. Quero ser vó. Não, mas eu não vou pressionar. Ele também é pro falar que não assiste. Filho, não assista, tá? E se vocês pudessem deixar uma mensagem que vai chegar nos 9 bilhões de pessoas do mundo, vai chegar em todos os lugares, qual mensagem vocês deixariam? É o que eu sempre falo pro Lucas. Se tiver com medo, você vai com medo mesmo. Eu falaria, não façam guerra. Não é por aí que a gente vai resolver os problemas do mundo, da humanidade. Justo. E agora é o momento que vocês podem fazer uma pergunta pra gente, se vocês quiserem. Todo mundo entra nessa... A gente avisa, né? E é uma pergunta de ping-pong assim também? O que vocês quiserem. Quais são seus planos? Meus planos agora é criar o nosso movimento que a gente está fazendo, potencializar e escalar para que no futuro bem próximo eu dê um treinamento no Allianz Parque lotado e consiga ter dinheiro suficiente para abrir a minha Universidade de Heróis. Uau. Que essa surgiu no Bom Menino. Que a minha ideia de Universidade de Heróis, isso é um sonho meu desde a 5ª série que eu desenhei isso, mas eu não sabia o que era de fato. Eu quero conseguir trazer todas as crianças que não têm família para um lugar de esporte, de educação, de comportamento. Então a gente vai ensinar comportamento humano, fazer eles passarem pelos processos de liberação de crença mesmo, dar amor e dignidade de novo para essas crianças, sabe? E principalmente para os adolescentes que saem de lá e depois vão para onde, não é? A Universidade de Heróis nasceu para isso. E eu tenho certeza que Deus está forjando a gente para a gente poder chegar aí, sabe? A gente vem vivendo, assim, momentos extraordinários na nossa vida, mas é porque a gente permite que Deus forje a gente. Então, assim, eu sei que para eu ter a Universidade de Heróis é algo que eu vou precisar de muito dinheiro. Não vou precisar de pouco, vou precisar de muito dinheiro.
E eu sempre quis ter muito dinheiro. E as pessoas falam assim, só pensa em dinheiro. Eu falo, tá bom. É que o meu pensar em dinheiro é assim, se eu fiz uma coisa com a Andressa que eu não tinha dinheiro, que eu trouxe pra dentro da minha casa, entenda, eu não quero adotar mais um monte de criança, gente, não é sobre isso. Mas eu quero dar um suporte para as crianças no esporte, porque eu acredito que o esporte salva. E eu acredito que se a gente tiver um time formado de pessoas com amor, com dignidade, para ensinar, sabe, sobre empreendedorismo, ensinar um pouco sobre o acolhimento, se a gente tiver um time de uma escola multidisciplinar, não uma escola técnica, mas uma escola comportamental com esporte, a gente vai salvar o mundo, o nosso, né? Então, esses são meus planos. Muito bem, lindo. Agora eu queria saber quem é a Eli pra você e quem é a Bia pra você. Responde primeiro, né? Senão você vai copiar. Ana desce. A B é pra mim? Não. B é pra mim. Quem é a B é pra mim? A B é uma mulher... Eu vou falar da mulher. Uma mulher guerreira é a minha inspiração. Tipo, eu me inspiro muito nas coisas que ela faz. Aquela coisa, pra ela nada é impossível. De qualquer forma, de alguma forma, de algum jeito, ela vai fazer com que aconteça. Mexendo os pauzinhos dela, fazendo os movimentos dela, ela vai fazer. Acho que é direção. Ai, Uau. que lindo. A Eli pra mim é meu porto seguro. Porque eu posso ir pra qualquer lugar, fazer qualquer coisa, mas eu sei que ela tá sempre do meu lado. Então, assim, antigamente ela ficava atrás, ela não queria ficar ao meu lado. Né? E aí, com todo o trabalho, óbvio, estratégico, porque eu sou extremamente estratégica, eu consegui fazer ela entender que ela tem a mesma força que eu, ela só precisava ativar isso. E sair dessa concha de ficar falando que não queria microfone na mão, que ia ser backstage, e agora tá voando também, né? Então, assim, eu sou muito boa sozinha, mas eu sou muito melhor com ela do meu lado. Né? Então isso pra gente é sensacional, não é? Eu tenho certeza que vocês iam falar exatamente isso. É? Até a gente fez uma constelação esses dias, que a consteladora falou assim, ó, fala pra ele parar de olhar um pouco pra você, porque no meu desenho ela tá olhando pra mim, vocês acreditam? Fala pra ele olhar pra frente. Você que desenhou, não fui eu. Mas é um movimento, porque a gente se inspira tanto que às vezes a gente fica dependente do outro, né? A gente sempre vai ser dependente, mas ela tem a autonomia dela, ela tem as competências dela, que se ela souber aplicar isso de fato, vai dar um match maravilhoso, assim como já tá dando, né? Mas é processo, né, Ani? Falo assim, ó, se eu pudesse falar uma coisa que a Andressa me ensinou, respeite o processo. Ela é paciente? Eu? Não. Nada? Não? Você que respeita o processo dela, nesse caso. Paciente. O copo demora pra vazar. Mas Mas quando vaza, sai de baixo. Encheu e ferrou. eu não sou paciente, no sentido assim, eu respeito o processo, mas tem horas que eu dou umas chineladas, assim, né? Porque eu vejo assim, ó, respeitar o processo, no caso nosso, é uma coisa que se a gente não der uma chacoalhada, assim, ó, vai ficar ali. Porque no começo era assim, fica lá. Mas isso é estímulo, né? Isso é... E não tem como, né? Hoje a gente vive no meio de desenvolvimento, a gente criou um grupo, um clã de pessoas com mentes poderosas, então assim, a gente tá conectando pessoas que querem se desenvolver, porque é um assunto que não dá pra falar. Né? Eu não consigo falar sobre desenvolvimento humano na minha família. Não consigo falar de dinheiro pra galera que eu convivo, mas eles vão falar que eu sou louca. Né? Tô falando da Universidade de Heróis aqui pra vocês, mas todo mundo vai ver, mas ninguém sabe, ninguém ouviu isso da minha boca que eu vou fazer isso. Né? É verdade, gente. A gente não tem gente pra gente falar do que a gente de fato quer pra vida. A gente tem medo de dar certo. Nosso medo não é de falhar. O maior medo do ser humano é dar certo. Já parou pra pensar nisso? Já. Eu já, muitas vezes. Também. Porque falhar todo mundo já falhou, né? Todo mundo já cagou no pau. Agora a gente que tem que fazer mais, né? E aí quando eu olho eu falo isso, gente, baseado na Andressa, tá? Tudo que eu falo é baseado na história com a Dedê. Porque assim, pra ela, um xixi na privada é uma vitória assim gigantesca.
Então, pô, nós estamos falando de um xixi que a gente faz todo dia, a gente nem pensa pra fazer isso. Mecanicamente. Né? Então é esse jogo nosso. Eu ia comentar essa questão do desenvolvimento da Andressa, que eu falo sempre, tipo, pra criança começar a obedecer o não, tipo, não faça isso, tipo, 2 anos já tá, né? O da Andressa foram vários. A Andressa não faz isso, era olhar e, tipo, continuar. E aí hoje, eu falo assim, é tão mais simples a Andressa, porque assim, filha, senta no sofá um pouquinho, a mãe já vai lá, ela vai. Que nem hoje eu tirei ela do banho, eu falei, filha, vai lá e senta na sua cama que eu já tô indo. Ela foi, sentou na cama e ficou lá me esperando. Aí a mãe tá ensinando ela que toda vez que vai pro banho, ela dá a roupa, toda a roupa da Andressa na mão da Andressa, traz sua roupa pro quarto. E aí vai a Andressa andando, que eu vi isso na quinta-feira. Eu falei, você sabe sua roupa? Porque a Mari treina, às vezes a gente não troca essas informações. Então, tipo, muitas pessoas viram pra mim e falam, nossa, vocês são guerreiras do que vocês fizeram com a Andressa. Eu falei, gente, eu não sei o que é criar uma criança que não seja atípica. Pra mim é fácil. É o seu repertório, né? Eu não sei o que é criar outro tipo de criança. E é isso que é legal, Nídia, porque é fácil pra gente fazer isso, então é fácil pra gente ensinar as pessoas a serem constantes, é fácil pra gente despertar a galera. Porque tá todo mundo The Walking Dead, ó, só indo. Não dá pra gente só ir, gente, a vida é muito linda pra gente viver, né? Que a única diferença é, a Andressa com 14 anos típica estaria indo pra balada, e a Bia dá graças a Deus que ela tem uma Andressa em casa. Ela não tem que proibir a Andressa de ir pra balada. Você deixaria ela ir pra balada? Não. Ela disse que ia colocar, quando a Andressa virasse adolescente, ela ia pôr um chip na Andressa. Ia ficar controlando. Se ela visse que a Andressa estava indo pro motel, ela ia atrás lá no motel, tirou ela de lá. Barbaridade. Bia, seu pai fez isso? Ele não, você vai fazer isso com sua filha? Lógico que é brincando, né, gente? Claro! Mas, nossa, Deus faz tudo muito certo. Claro. Eu vejo essas adolescentes de 12 anos indo pra shopping, andando sozinha em shopping, mas nunca. Eu ia ser aquela mãe que ia levar, ia ficar sentada, ia ficar observando, dar a volta ao contrário pra cruzar, sabe? Eu ia ser essa mãe, assim, pra andar. De verdade. Sorte da Andressa que ela é a Andressa, né, gente? Exato. Mas deixa ela completar 18, que ela vai estar falando, vai estar falando. Mas a gente tem que Ano combinar. que vem, amanhã, né? Amanhã. Hoje os neurônios se conectam. Mas eu vou deixar ela fazer o que ela quiser, óbvio, dentro dos limites. Mas com 18 anos, a gente já tem um A combinado. Andressa já combinou com a Bia. Eu vou dar Sem um eu saber. apartamento pra ela de presente ao lado do nosso. E ela vai morar lá no apartamento dela com a cuidadora dela. Ela vai ser independente. Uau. Porque a gente também vai ter vida, né? Porque senão a gente vai ficar eternamente. E eu acredito que é justo ela ter a independência dela, porque ela entende tudo e a gente tem a nossa. Então nós estamos combinados assim, ela curtiu o combinado. Pode ser com 21, né? Que Pode já ser com 30, saiu da adolescência, né? Não precisa ser com 18, que é adolescente. A partir dos ainda. 18 começa realmente. Aí é até que você escuta, você lê, né? Porque as redes sociais do Lucas estão logadas no meu celular. Uau. Ano que vem a gente vai pra Disney. E aí ele conversando com a amiga dele, falando qualquer coisa, ele fica lá. Uau, é isso. Corta essa Qualquer parte. coisa eu produção. moro lá. Tá bom. Justo. Tá bom E pra eu vou ter uma vocês? casa lá, você vai lá. Tá quando você bom pra quiser. você? Qualquer coisa eu fico lá. O Lucas pode passar uma temporada. Muito desapegado. Pode passar uma temporada na minha Muito casa. eu, tá muito tudo eu. certo. Mas, gente, é isso. Muito obrigada pela audiência de vocês. Comentem aqui o que vocês acharam desse episódio maravilhoso. A gente fugiu muito de protocolo do que a gente está acostumado, mas extremamente importante a gente fazer esse Mindcast hoje em comemoração aos 14 anos da nossa pequena, que agora é grande. Né? Mais uma vez, obrigada, meninas. Viva Dedê! Viva Dedê. E se vocês quiserem contratar a Nídia também, né? Podem. Como que te acham nas redes sociais? Nídia Salvaia, cerimonialista. É isso. Corram lá. A Ana tem rede, não? Eu não, profissional não. Não? Então é isso. E compartilha esse podcast com outras pessoas, porque a gente precisa levar essa mensagem da Dedê pra frente. Fechado? Beijo, tchau! Tchau, gente.